Deixa eu reproduzir a minha imagem aqui para que a gente possa iniciar a nossa aula. Só mais um instante, por favor. Olá, bom dia, estão me vendo? Olá, me escutam? Professor, sem imagem. Sim. Estão me ouvindo? Bom, vamos iniciar. Turma, mais uma vez, me desculpem pelo atraso, mas a minha conexão hoje não está das melhores. Vamos continuar nossa aula, que demos início a semana passada, nesse sistema aqui na modalidade videoconferência, e hoje nós vamos falar sobre os defeitos dos negócios jurídicos. Na aula passada nós falamos de quais são os seus elementos, como é que nós analisamos aí a vontade, se o silêncio, de alguma forma, significa a manifestação de vontade, quando a vontade é expressa, quando ela é presumida, quando ela é tácita, e assim por diante. Muito bem. Então, hoje Professor, eu não estou escutando o senhor. O professor pediu para aguardar que ele estava iniciando o computador. Obrigada.
Olá, retomamos. Vocês me escutam? Bom dia, sim. Sim. Então vocês, por favor, me digam, tá? Realmente a conexão hoje aqui está horrível. Mas vamos lá. Olá, me escutam? Sim. Bom dia, eu estou escutando. Tá, então muito bem. Então vamos retomar a nossa aula, tá? Vocês devem estar vendo aí, eu compartilhei com vocês a minha tela sobre o tema de hoje. Nós vamos falar sobre defeitos do negócio jurídico, tudo bem? Todos estão visualizando? Eu estou. Muito bem. Então, qual que é o tema da nossa aula hoje? Nós vamos falar sobre um defeito que ocorre no momento da realização de um negócio jurídico. O negócio jurídico nós já vimos nas aulas passadas, que é uma espécie de ato jurídico, por meio do qual as partes manifestam a sua vontade, visando aí criar, modificar, alterar ou extinguir negócio jurídico. O exemplo mais clássico de negócio jurídico que nós temos, portanto, é o contrato. É por meio de um contrato que nós realizamos um negócio jurídico. E a vontade, como nós vimos na aula passada, é elemento fundamental, tanto de existência como de validade do negócio jurídico. Sendo certo que a vontade pode ser manifestada de várias formas. Ela pode ser manifestada de forma expressa, por meio da escrita, por meio da palavra, de forma presumida, de forma tácita. Vimos aqueles exemplos do donatário que recebe uma doação, mas não diz expressamente se aceita, mas pratica atos no sentido de aceitar, da mesma forma o que acontece com o herdeiro. Já que a vontade é um elemento fundamental da validade dos negócios jurídicos, e nós vimos que essa vontade precisa ser livre, esclarecida e deliberada, a lei vai estabelecer, o nosso Código Civil vai estabelecer, com base no artigo 178, vai estabelecer que se houver algum vício, algum defeito na vontade, esse negócio jurídico ele será passível de anulação. Então, se a vontade foi manifestada com algum tipo de vício, esse negócio jurídico, como eu disse, será passível de anulação. E aí nós temos dois vícios que a nossa legislação aponta. O primeiro dele é o chamado vício do consentimento. E ao lado do vício do consentimento, nós vamos ter o que nós chamamos de vícios sociais. Então, no primeiro momento, nós temos o que nós chamamos de vícios do consentimento, e aqui a própria denominação já vai nos ajudar a entender. Se é um vício do consentimento, é porque no momento da parte consentir com a realização daquele negócio jurídico, há algum tipo de defeito. E quais são esses vícios do consentimento? Nós vamos ter 5 vícios do consentimento. O primeiro deles é o erro, o segundo, o dolo, o terceiro, a coação, o quarto, o estado de perigo, e o quinto, a lesão. Ao lado do vício do consentimento, nós temos vícios sociais, que são 2. O primeiro dele é fraude
contra credores. E o segundo deles nós chamamos de simulação. Olha, defeitos do negócio jurídico. Nós vamos ter duas espécies de defeitos do negócio jurídico ou vícios do negócio jurídico. Nós temos os vícios do consentimento e os vícios sociais. Vícios do consentimento, nós vamos estudar cada um deles. Nós temos, em primeiro lugar, o erro, em segundo lugar, o dolo, em terceiro lugar, a coação, depois, estado de perigo e, em quinto lugar, a lesão. Ao lado do vício do consentimento, nós temos os vícios sociais. Em primeiro lugar, fraude contra credores e a simulação. Como é que nós vamos entender, então, esses defeitos ou esses vícios do consentimento? Eu vou explicar para vocês. O que acontece aqui no vício do consentimento? Vício do consentimento, como eu disse, é um problema na vontade manifestada pelo agente. O agente tem que ser capaz, o objeto tem que ser lícito, a forma deve ser prescrita ou não defesa em lei, e a vontade deve ser livre, esclarecida ou deliberada, de boa fé, e aí cada doutrinador vai apontar aí uma forma de se analisar a vontade. Ocorre, no entanto, o seguinte: se eu manifestar a minha vontade mediante erro, por exemplo, e aí nós vamos estudar todas as espécies de erro, são 5 espécies de erro, mas uma das modalidades de erros é aquele exemplo que eu sempre passo para vocês, exemplos bem simples para que vocês possam entender, na hipótese que alguém vai comprar um relógio dourado, imaginando que aquele relógio é um relógio de ouro. No entanto, aquele não é um relógio de ouro, e sim um relógio banhado a ouro. Então, você manifesta a sua vontade, imaginando estar adquirindo um relógio de ouro, paga por esse relógio o preço de ouro, mas depois você descobre que aquele relógio não ostenta aquelas qualidades, aquelas características que você imaginava. Ora, você teria feito o negócio e pago por aquele negócio se você soubesse que aquele relógio não era de ouro? Não, você não teria manifestado ali a sua vontade a ponto de adquirir um bem a preço de ouro se você soubesse que o negócio, que o objeto não ostentava aquelas qualidades. Portanto, esse negócio jurídico, e aí é o que importa saber, né, o que acontece quando existe um problema aqui no negócio jurídico. Se eu manifestar a minha vontade mediante vício de consentimento, esse 5, ou fraude contra credores, esse negócio jurídico ele será anulável. Significa que eu vou poder anular esse negócio jurídico. Então, nessas hipóteses aqui de erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão, o negócio jurídico será anulável. E aqui, na hipótese de simulação, e é por isso que nós estudamos os vícios do negócio jurídico, o negócio jurídico será nulo. Então, em todas essas hipóteses aí em vermelho, o negócio jurídico será anulável. Na simulação, o negócio jurídico será nulo. Então, anulável aqui nessas hipóteses em vermelho, e na hipótese de simulação, o negócio jurídico será nulo. Então, realizei o negócio jurídico mediante erro. Comprei o relógio dourado, mas o relógio não é de ouro. Manifestei a minha vontade de forma errônea. Eu imaginei que o relógio era de ouro, mas o relógio é banhado a ouro. O negócio jurídico, portanto, será anulável. É isso que nós vamos estudar na aula de hoje, tá? Então, se eu manifestar a minha vontade e essa vontade for viciada mediante erro, o meu negócio jurídico será anulável. Significa que eu posso anular aquele negócio jurídico que eu realizei porque há um problema no seu nascedouro, na sua vontade. A vontade, ela difere, a vontade real e a vontade manifestada. A minha vontade
manifestada era no sentido de adquirir um produto que ostentava determinadas qualidades. No entanto, ele não ostentava e eu só descobri isso depois. Esse negócio jurídico é um negócio jurídico que contém um defeito, daí porque nós falamos em defeitos do negócio jurídico, ou vícios do negócio jurídico. É um vício do consentimento, porque esse vício está na vontade manifestada. No caso, foi manifestada mediante erro, e essa vontade manifestada mediante erro faz com que o negócio jurídico seja, portanto, anulável. É isso que está dito lá no artigo 178 do nosso Código Civil. O artigo 178 do nosso Código Civil vai estabelecer que são anuláveis os negócios jurídicos realizados mediante erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo, lesão e, no caso de coação. O artigo 178 diz o seguinte: artigo 178 do Código Civil. Ele vai estabelecer que é de 4 anos o prazo decadencial para anular-se o negócio jurídico. Então, é isso que está lá no artigo 178 do nosso Código Civil. O artigo 178 começa estabelecendo, olha, é de 4 anos, a redação completa é um pouco diferente, mas a ideia é exatamente essa, ou seja, é de 4 anos o prazo decadencial para anular-se o negócio jurídico. E aí ele estabelece lá em seus incisos, nos seus incisos 1 e 2, e também o inciso 3, que vai tratar do incapaz, vai dizer o seguinte, que é de 4 anos o prazo decadencial para anular o negócio jurídico realizado mediante coação, inciso 1, depois, no inciso 2, erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo e lesão. Então, por que nós estudamos defeitos do negócio jurídico? Nós estudamos defeitos do negócio jurídico porque a vontade manifestada em um negócio jurídico, ela deve ser livre, consciente e deliberada. Portanto, se ela contiver algum tipo de vício, nós entendemos que é um vício do consentimento, um vício na vontade que foi manifestada. Esse vício pode ser um vício caracterizado pelo erro, pelo dolo, pela coação, pelo estado de perigo ou pela lesão. Nessas hipóteses, o negócio jurídico será anulável, nessas hipóteses de vício do consentimento. Em qual prazo será anulável? No prazo de 4 anos. Esse prazo é prescricional ou é um prazo decadencial? É um prazo decadencial porque atinge diretamente o direito. O que eu posso fazer com esse negócio jurídico? Eu posso anular esse negócio jurídico. Então, se houver algum vício do consentimento, eu vou poder, no prazo de 4 anos, um prazo decadencial, vou poder anular o negócio jurídico. Quais são as outras espécies de vícios do consentimento que nós temos? Eu tenho o dolo, mesmo exemplo do relógio. Depois nós vamos aprofundar aí nos exemplos, nós vamos ficar somente nesse exemplo prático aqui que tratamos do relógio. Na mesma aquisição do relógio agora, eu não me engano, então eu não erro sozinho. E essa é a diferença entre erro e doação. No dolo, o vendedor vai dizer, olha, compre esse relógio porque esse relógio é um relógio de ouro. Então, eu vou adquirir aquele relógio, vou manifestar uma vontade, só que essa vontade ela é uma vontade defeituosa, é uma vontade viciada. Porque eu fui induzido pelo vendedor a adquirir um relógio que, na verdade, não é um relógio de ouro, paguei pelo preço de um relógio de ouro, e esse relógio era um relógio banhado a ouro. Então, veja, a minha vontade manifestada aqui, ela foi manifestada mediante dolo. Ou seja, se eu soubesse que aquele relógio não ostentava aquelas características, no caso, ser um relógio de ouro,
eu não teria realizado aquele negócio jurídico. Da mesma forma, coação. Então, alguém faz com que uma outra pessoa realize um negócio jurídico mediante coação, mediante uma ameaça, por exemplo. Você descobre algum problema do passado, alguma falha aí na conduta da pessoa e você ameaça a pessoa a realizar o negócio jurídico. Então, você descobre que uma pessoa casada possui um caso com alguém. Então, você diz para a pessoa, olha, se você não vender ou não doar um bem, são todos negócios jurídicos, né? Tanto contrato de compra e venda ou contrato de doação são negócios jurídicos. Então, se você não realizar esse negócio jurídico comigo, eu vou mostrar as fotos que eu possuo, eu vou revelar a verdade em relação à sua conduta. Então, veja, eu vou coagir uma pessoa a realizar um negócio jurídico. Essa vontade que foi manifestada por essa pessoa é uma vontade viciada, há um vício de consentimento, ou seja, não fosse aquela ameaça, eu não teria realizado o negócio jurídico. Então, eu realizei o negócio jurídico mediante coação. Da mesma forma, nós temos outra espécie aqui, estado de perigo. Então, para salvar a minha vida ou a vida de algum parente ou de um amigo próximo, eu realizo o negócio jurídico por meio de uma vontade viciada. Então, eu preciso fazer com que um filho realize uma cirurgia, e é uma cirurgia cara. Eu preciso levantar uma quantia para que eu possa arcar com o valor dessa cirurgia. Então, eu tenho um bem lá, um veículo que tem um valor de 40 mil reais, por exemplo. Eu, desesperado, tentando realizar levantar recursos para essa cirurgia de um filho, eu converso com um vizinho, um amigo, e digo o seguinte, olha, você não pode comprar esse meu veículo. Ah, tudo bem, eu compro. Quanto vale? 40 mil. Ah, mas você pode vender para mim esse bem, então, por 20 mil reais? Então, eu vou e realizo o negócio jurídico com a intenção de salvar a minha vida. Depois nós vamos estudar aí estado de perigo, como cada um desses vícios. Então, eu vendo a venda, eu realizo aquele negócio jurídico, no caso, a compra e venda, porque eu estou numa situação extremamente delicada. Eu preciso levantar recursos para salvar a minha vida de algum parente meu, no caso do nosso exemplo, de um filho, ou de um amigo. E aquele negócio jurídico é realizado mediante uma vantagem aí para aquele que faz a aquisição, uma desvantagem para aquele que vende. Ora, eu realizei esse negócio jurídico mediante um vício do consentimento. Não fosse aquela situação emergencial, eu não teria realizado aquele negócio jurídico, portanto, não teria feito a venda daquele produto, daquele bem. Então, essa é uma vontade viciada, e esse negócio jurídico, da mesma forma, é um negócio jurídico anulável, com base no que estabelece o artigo 178, no prazo decadencial de 4 anos. Significa que eu vou poder anular o negócio jurídico no prazo de 4 anos. Outro vício do negócio jurídico, lesão. Eu compro um bem, eu realizo um negócio jurídico, também por uma venda não desconhecendo o valor real. Então, eu vou vender uma casa, um veículo que tem um valor de 100 mil reais, é o valor de mercado, eu desconheço aquele valor de mercado e vendo, por exemplo, por 20 mil para uma pessoa. Esse negócio jurídico é passível de anulação também, porque houve uma lesão, houve uma desvantagem aí exagerada. É semelhante, é muito parecido com o estado de perigo, com a diferença que no estado de perigo eu realizo o negócio para salvar a minha vida, de um parente meu, ou de uma pessoa muito próxima. Ah, o que é uma pessoa muito próxima? É o caso concreto que vai estabelecer o que é uma pessoa muito próxima. É um amigo, tinha vínculo aí muito forte de amizade? Sim ou não? Então, a lei é que vai estabelecer. Então, veja. Defeitos do negócio jurídico. A vontade para validar o negócio, ela, como nós vimos, ela deve ser livre, esclarecida e deliberada. Se houver algum tipo de defeito na manifestação da minha vontade, nós vamos chamar isso de vício do consentimento. E no caso aqui dos vícios do consentimento, quando nós falamos em erro
dolo, coação, estado de perigo, lesão, e também isso vai acontecer com a fraude, esse negócio jurídico poderá ser anulado. Então, o negócio jurídico é anulável na hipótese de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores. Tudo bem, é anulável em qual prazo? No prazo de 4 anos, prazo decadencial, de acordo com o que estabelece o artigo 178 do nosso Código Civil. Muito bem. Quando haverá vício do consentimento? Haverá, nas hipóteses, por exemplo, que o artigo aponta, erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. Nessas 5 hipóteses, nós falamos em vício do consentimento. Por quê? Porque o erro praticado aqui afeta diretamente a parte que realizou o negócio jurídico. Então, afeta o agente. Vai afetar, é um vício na vontade, mas afeta diretamente a parte. Então, em erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, afeta diretamente a parte, por isso que nós falamos em vício do consentimento. Qual a diferença para o vício social? E aí, vício social, nós temos 2 vícios. Nós temos a fraude contra credores e a simulação, com a seguinte diferença. A fraude contra credores é anulável, como nós vimos, de acordo com o que estabelece o artigo 178. Ela também será anulável, mas ela é um vício social, a exemplo do que acontece com a simulação. Então, tanto a fraude contra credores como a simulação são vícios sociais, não são vícios do consentimento. Por que é um vício social? Porque tanto na fraude contra credores como na simulação, o objetivo aqui é prejudicar terceiros. Então, tanto na fraude como na simulação, o objetivo é prejudicar terceiros. Então, vamos anotar aqui. Prejudicar terceiros. Como assim, professor? Como prejudicar terceiros? Então, veja, fraude contra credores. Nós sabemos que no nosso direito civil vigora lá o princípio da responsabilidade. Então, se eu for responsabilizado judicialmente e for demandado por ter praticado algum tipo de ilícito civil, eu vou responder por conta desse ilícito numa ação judicial, e se eu for condenado, eu vou ter que responder com o meu patrimônio. Eu não respondo com o meu corpo, eu respondo com o meu patrimônio. Exceção feita dívida de alimentos. Dívida de alimentos eu posso ser preso, então eu respondo com o meu corpo. Todas as demais dívidas eu respondo com o meu patrimônio. Então, alguém me processou, fui demandado aí numa ação que visava a cobrança de danos morais, a condenação por danos morais, fui condenado a pagar R$5.000. Vou ser citado, intimado, a depender, no caso de uma decisão judicial, vou ser intimado, com base no artigo 523 do Código de Processo Civil, a pagar aquela quantia no prazo que a lei estabelece, que é o prazo de 15 dias. Se eu não pagar, eu terei meus bens penhorados. Então, vamos imaginar que eu saiba que eu vou ser réu em uma ação aí, ou em várias ações. E eu tenho um patrimônio que pode suportar parte ou a totalidade dessas condenações que eu vou sofrer. Eu, já sabendo disso, que eu vou ser condenado, eu realizo um negócio jurídico mediante fraude. Ou seja, eu vendo os meus bens. O que eu estou fazendo? Eu estou afastando os meus bens de uma futura execução de título judicial ou título extrajudicial, para que o meu bem não seja atingido. Então, eu faço um negócio aí com um amigo, um conhecido, de forma a fraudar uma eventual demanda judicial, uma eventual execução. Então, eu vendo os meus bens mediante fraude contra credores. Por isso que nós chamamos de fraude contra credores. Então, veja, na fraude contra credores, o vício, ele não está na vontade aqui no consentimento, porque eu sei exatamente o que eu estou realizando. Nós chamamos isso de vício social. A minha intenção na fraude contra credores, como na simulação, é prejudicar terceiros. Então, se eu vou afastar os meus bens de uma futura execução, o objetivo aqui é prejudicar terceiros. Estou realizando um negócio jurídico
objetivando afastar os meus bens de uma futura execução, então eu realizo esse negócio jurídico mediante fraude contra credores. Depois nós vamos estudar que existe a fraude em execução. Aqui nós estamos falando em fraude contra credores. Realizei o negócio jurídico mediante fraude contra credores, a doutrina estabelece que esse é um vício social, é um defeito do negócio jurídico, mas é um vício social e não um vício do consentimento, com o objetivo de prejudicar terceiros. Realizei o negócio jurídico mediante fraude contra credores, nos termos do artigo 178, esse negócio jurídico também será anulável no prazo decadencial de 4 anos. Então, mais uma vez, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores, negócios jurídicos são anuláveis de acordo com o que estabelece o artigo 178 do Código Civil. Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão é vício do consentimento. Fraude contra credores, objetivo a prejudicar terceiros, é considerado um vício social. Ao lado da fraude contra credores, nós temos a simulação, no mesmo bloco aqui do vício social. A simulação, eu também realizo o negócio jurídico com o objetivo de prejudicar terceiros. Qual que é a diferença aqui? A diferença é que o negócio jurídico realizado mediante simulação, o defeito ele é tão grave que a lei estabelece que esse negócio jurídico ele é nulo. Então, a lei vai estabelecer que o negócio jurídico realizado mediante simulação é um negócio jurídico considerado nulo. Qual que é a diferença de um negócio jurídico nulo para um negócio jurídico anulável? Nós vamos estudar quando estudarmos a invalidade do negócio jurídico. A diferença, uma das diferenças que nos faz entender aí porque ele é considerado de negócio jurídico nulo, é porque ele não vai ter um prazo decadencial para se requerer não a sua anulação, e sim a sua nulidade. O vício aqui, social, ele é considerado tão grave que a lei estabelece que esse negócio jurídico realizado mediante simulação, ele é nulo, mas ele será nulo para sempre. Significa que eu posso requerer a nulidade e não a anulabilidade desse negócio jurídico realizado mediante simulação a qualquer tempo. Ele jamais vai se convalidar. Ele não vai se convalidar, por exemplo, com o passar do tempo ou se as partes ratificarem aquele negócio jurídico realizado mediante erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Não há forma de corrigir o negócio jurídico simulado. Ele será nulo para sempre. Depois nós vamos estudar as hipóteses, as diferenças entre nulidade e anulabilidade. Mas a diferença fundamental é que esse negócio jurídico ele não é anulável como nos demais erros, nos outros seis vícios, melhor dizendo. Ele será considerado um negócio jurídico nulo. Quando é que eu realizo um negócio jurídico nulo? Por exemplo, um casal, seja uma união homoafetiva ou não, um casal aí resolve se separar. A lei estabelece que os direitos são os mesmos, seja numa relação que seja realizada aí mediante casamento, mediante união estável. Vamos imaginar que eles vão separar e eles estavam aí casados pelo regime da comunhão universal de bens ou da comunhão parcial de bens. Significa que tudo aquilo na comunhão parcial, todos aqueles bens que eles adquiriram na constância do casamento, se comunicam no momento de uma divisão. Ou na união universal, os bens que cada um possuía antes de se casar irão se comunicar como os bens adquiridos na constância do casamento. Então, a mulher, por exemplo, tem lá na sua conta frutos aí de anos de casado, por esforço do casal, tem uma quantia de R$500 mil. Sabendo que a separação é algo inevitável, ela realiza o negócio de empréstimo com uma amiga, simulando um contrato de empréstimo, simulando um empréstimo de R$400 mil.
E aí, no momento da separação, o marido pede a separação, ou ela pede a separação, e vão dividir lá os bens. E o marido diz o seguinte: olha, eu sei, o marido ou o companheiro, seja lá quem for, mas a outra parte lá que está requerendo a separação, eu sei que você tem uma quantia de R$500 mil depositada. Então, por lei, desde que comprovado, por lei, nós sabemos que vai haver uma divisão e cada um vai ficar com parte dessa quantia, cada um vai ficar com 250 mil. E a mulher, no momento da separação, ela apresenta: olha, eu fiz um contrato, realizei um negócio jurídico, de empréstimo com uma amiga. Então, daquele valor que nós tínhamos lá em conjunto na nossa conta, que eram R$500 mil, nós só temos R$100 mil, porque os outros R$400 mil eu emprestei para uma amiga e não recebi essa quantia. Eu realizei esse negócio jurídico mediante simulação, com o objetivo de prejudicar terceiro, no caso aqui, a outra parte na relação. Esse negócio jurídico é simulado, porque a vontade foi manifestada de forma correta, mas com o objetivo de prejudicar terceiro. Nós chamamos isso de vício social. O vício, a lei considera que esse vício é tão gravoso que ele é passível de nulidade. Então, posso requerer, mediante uma ação declaratória de nulidade, requerer a nulidade desse negócio jurídico. Vejam, houve uma mudança do Código Civil de 16 para o Código Civil de 2002. Antigamente, tanto a fraude contra credores como a simulação eram também vícios sociais, mas ambas eram considerados negócios jurídicos nulo. Hoje, somente a simulação é considerado negócio jurídico nulo. Então, realizado o negócio jurídico mediante simulação, esse negócio jurídico será nulo. Então, mais uma vez, qual o prazo para requerer a nulidade de um negócio jurídico realizado mediante simulação? Não há prazo. A lei estabelece que esse negócio jurídico será nulo para sempre. Então, sempre eu vou poder requerer a nulidade, o reconhecimento da nulidade desse negócio jurídico. É um vício social, no entanto, é um negócio jurídico considerado nulo. Então, mais uma vez, para que a gente possa fixar aí e poder tratar exclusivamente do erro. Defeitos do negócio jurídico. O negócio jurídico será defeituoso ou conterá um vício do consentimento ou um vício social. Em quais situações? Nós temos 7 situações nas quais a lei vai dizer que o negócio jurídico será nulo ou anulado. O negócio jurídico será considerado como contendo um vício do consentimento nas hipóteses de erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, erro, dolo, coação, lesão e estado de perigo. Nessas hipóteses, o negócio jurídico é considerado defeituoso e nós chamamos isso de vício do consentimento, ok? Então, negócio jurídico realizado mediante erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, é considerado vício do consentimento. Perfeito? De outro lado, o negócio jurídico será considerado defeituoso ou viciado, e aqui nós chamamos de vícios sociais, quando ele for realizado mediante fraude contra credores ou quando ele for realizado mediante simulação. Perfeito? Muito bem. Nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores, nos termos do artigo 178, esse negócio jurídico poderá ser anulado. Então, o negócio jurídico é anulável. Em qual prazo? Prazo decadencial de 4 anos. Na hipótese de simulação, o negócio jurídico não é anulável, e sim nulo, porque o vício ou o defeito tem uma gravidade tão grande que o legislador impôs a pena de nulidade. A diferença é que ele será nulo para sempre, eu vou poder requerer o reconhecimento dessa nulidade a qualquer tempo, por isso que nós falamos para sempre, e qualquer pessoa pode requerer o reconhecimento dessa simulação, porque nós estamos diante de uma causa de nulidade.
diferentemente do que ocorre com a anulabilidade. A anulabilidade poderá ser requerida pelas partes. Perfeito? Muito bem. Então, nós vamos agora, turma, os casos, o primeiro vício social, o considerado vício aqui, o caso de erro. Quando é que nós teremos hipótese de erro, que é aquela hipótese que nós aventamos aqui da aquisição de um objeto que não ostenta aquelas qualidades que nós imaginamos. E nós vamos estudar isso a partir do artigo 138 do Código Civil. Então, eu vou interromper nosso compartilhamento aqui e vou subir. Eu não estou mais escutando. Quando o erro é principal ou não. Parou de ouvir? Sim. Agora voltou. Alô? Voltou, professor. Acabou de retornar. Então, eu vou compartilhar o código. Tudo bem. Eu vou compartilhar aqui uma outra tela para que a gente possa acompanhar aí o estudo do erro, tá? Nós falamos das espécies de vícios do consentimento. Nós vamos começar a estudar aí o primeiro deles, que é o erro, a partir do artigo 138. Vamos ver aqui se a plataforma nos auxilia aqui no compartilhamento do artigo 138. Eu peço que vocês possam acompanhar pelo Código Civil de vocês, pelo Vadmecum, para que a gente comece a falar aí do erro. Tudo bem? Não estou conseguindo compartilhar. Vamos lá, acho que vou conseguir agora. O que vai dizer aí o artigo 138 do nosso Código Civil? O artigo 138, ele começa a falar... Não compartilhou ainda? Estão vendo aí o código ou ainda não? Estão vendo? Não, o código não está aparecendo, mas Sim. já peguei o meu. Artigo 138 do nosso Código em instantes. Tudo bem? Está visível? Não. Muito bem. Nós vamos falar aí do erro ou ignorância. Vejam, o capítulo... Não estão vendo? Muito bem, vamos lá. Artigo 138 do nosso Código Civil. Ele começa a dizer o seguinte, seção do erro ou ignorância. O que diz aí o artigo 138? Ele vai estabelecer que são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro social que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias. Então, a primeira coisa que nós temos que observar aí no estudo do erro é saber que a lei vai entender que o negócio jurídico anulado poderá ser anulado desde que realizado mediante erro, desde que esse erro seja substancial. Então, não pode ser um erro, como a lei entende, um erro secundário. Tem que ser um erro substancial, um erro passível de anular o negócio jurídico. Então, na hipótese de aquisição de um relógio, se eu entender que eu estou comprando, se eu imaginar que eu estou comprando o relógio de ouro e o relógio é banhado a ouro, há um erro aí em relação a alguma qualidade do objeto e esse é um erro substancial. Então, a primeira regrinha é entender que não pode ser um erro qualquer. Deve ser um erro aí passível de causar a anulabilidade do negócio jurídico. E nós temos 6 hipóteses de erro, todas elas apontadas no artigo 139 do Código Civil. Vejam, o artigo 139 diz: o erro é substancial. Então, somente o erro substancial é que será passível de anulabilidade. Quando é que ele é considerado um erro substancial?
O artigo 139 traz 6 hipóteses de erro substancial. O erro quanto à natureza do negócio, nós vamos ver cada um deles, tá? Então, quanto à natureza do negócio, segundo, quanto ao objeto principal da declaração, quanto a uma das qualidades essenciais do objeto. Então, veja, o inciso 1 traz 3 espécies de erro. Erro em relação à natureza do negócio, em relação ao objeto principal e erro contra a qualidade essencial. Depois nós temos, no inciso 2, o erro em relação à identidade ou à qualidade essencial da pessoa. E a quinta espécie de erro, o erro de direito previsto aqui no inciso 3 do artigo 139 do Código Civil. Então, na verdade, são 5 espécies de erro, e não 6 espécies. Em relação à natureza do negócio, objeto principal, ou alguma qualidade essencial da pessoa, quanto à identidade da pessoa e o erro de direito. Então, vamos imaginar aí, vamos analisar, melhor dizendo, cada uma dessas espécies de erro. Primeiro erro, erro em relação à natureza do negócio. Quando há erro em relação à natureza do negócio? Artigo 139, 139, inciso 1. Então, eu realizo um negócio jurídico, imaginando estar realizando uma compra e venda, e, na verdade, o que eu estou realizando é um negócio jurídico de locação. Ora, compra e venda tem as suas características. Eu não estou conseguindo ver a tela, professor. Não está conseguindo ver? Não, Bom, de qualquer forma, eu vou pedir para que você... Eu vou tentar compartilhar mais uma vez aqui, mas nós vamos acompanhando pelo artigo 138, tá? E o artigo 139. Perfeito. Eu vou tentar compartilhar novamente, tudo bem? Mas nós estamos tratando lá dos artigos 138 e artigo 139 do Código Civil. O artigo 138, como nós falamos, ele vai estabelecer que são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial. Então, não é qualquer erro, tem que ser um erro substancial. O artigo 139 vai estabelecer quais são as espécies de erros que nós começamos aí. O primeiro deles diz respeito à natureza do negócio jurídico. Então, haverá erro quanto à natureza do negócio jurídico, por exemplo, quando eu realizo um negócio jurídico, imaginando estar realizando um contrato de compra e venda, e estou realizando, na verdade, um negócio de locação. Então, a natureza do negócio é errônea. Então, eu estava imaginando me tornar proprietário de um bem, e, na verdade, não. Eu estou realizando um negócio por meio do qual eu vou me tornar um locatário. Eu teria o direito de uso daquela coisa. Depois vou ter que devolver. Então, o erro, ele é um erro substancial no que diz respeito à natureza do negócio. Então, por exemplo, vocês podem anotar, eu realizo um negócio jurídico de locação, mas, na verdade, eu imaginava estar realizando um negócio jurídico de compra e venda. A natureza do negócio jurídico aí contém um erro. Então, eu posso anular esse negócio jurídico no prazo decadencial de 4 anos. Podemos citar aqui como espécie de erro também, por exemplo, eu estou lá num caixa eletrônico e vou realizar uma operação ali no caixa eletrônico, imaginando estar realizando um saque e, na verdade, estou realizando um empréstimo. Então, não estou sacando uma quantia minha que está depositando. Na verdade, eu digito lá uma tecla incorreta e, na verdade, realizei um empréstimo com juros elevados e daquelas formas que nós sabemos que os bancos acabam trabalhando. Então, a natureza do negócio é errônea. Eu imaginava estar sacando uma quantia que era minha, mas, na verdade, me utilizei de uma quantia do banco e realizei um negócio jurídico de empréstimo, no qual vou ter que pagar juros, por exemplo. Então, há um erro em relação à natureza do negócio jurídico. Essa é a primeira espécie de erro. Erro em relação à natureza do negócio. Segunda espécie de erro, em relação ao objeto principal da declaração. Vocês estão visualizando aí a tela, o Código Civil ou não?
Estou sim. Muito bem. Então, veja. Vocês, a segunda espécie de negócio jurídico, em relação ao objeto principal da declaração. O erro aqui é em relação ao objeto. Então, eu vou adquirir aqui, vou comprar um cavalo de corrida. Então, com o nome, o cavalo tem um nome lá de Flash. Então, eu vou adquirir o cavalo Flash porque eu vou disputar, vou participar de corridas. E ele é chamado, na verdade, não de Flash, é chamado de Flash 1. E aí eu realizo o negócio jurídico e compro, na verdade, o Flash 2. E o Flash 2 é um pangaré. O Flash 1 é o vencedor e o Flash 2 é um pangaré. Então, veja, o objeto principal da minha declaração é errôneo. Eu imaginei estar adquirindo um cavalo vencedor e, na verdade, adquiri um pangaré. Então, não é a natureza do negócio, porque a natureza aqui é de compra e venda. Eu realmente estou comprando. Mas o objeto principal, qual objeto? No caso, o animal, o bem semovente. O objeto principal da minha declaração é incorreto. Então, eu imaginava adquirir um cavalo vencedor e estou adquirindo um cavalo que é um pangaré que sequer consegue participar de uma corrida e eles tinham o mesmo nome, com uma diferença. Um é o Flash 1 e o Flash 2. Então, houve um erro em relação ao objeto da declaração. O negócio jurídico também será anulável mediante erro. Terceira espécie de erro, quando há algum erro em relação a alguma qualidade essencial ao objeto. Então, o erro aqui não é em relação à natureza, nem ao objeto principal, e sim alguma qualidade essencial. Então, a qualidade deve ser essencial em relação ao objeto. Então, eu vou aproveitar essas promoções aí em época de pandemia, que as empresas estão fazendo promoções, então eu vou adquirir um smartphone de última geração. Então, eu adquiro um smartphone, eu imagino estar adquirindo um smartphone, e, na verdade, quando eu me deparo com o objeto, eu verifico que se trata de uma réplica. Então, não é um smartphone verdadeiro, né? Então, é uma réplica. Não é um iPhone de última geração. É uma réplica, por exemplo, produzida aí pelos chineses, de um iPhone. Então, veja, há um erro aqui em relação à qualidade essencial do objeto. Nós sabemos que se o objeto que eu adquiri é uma réplica, ele não vai oferecer as mesmas funções que um produto original irá oferecer. Então, há um erro em relação à qualidade essencial do objeto. Então, um vai dizer que o erro será substancial, e somente quando o erro é substancial que ele irá viciar o negócio jurídico. Inciso 1 vai dizer que ele será erro substancial quando disser a respeito à natureza do negócio, como nós vimos, queria realizar uma venda, realizar uma locação. Quando ele disser a respeito ao objeto principal da declaração, então comprei lá o animal incorreto, ou quando ele disser a respeito das qualidades essenciais do objeto. Comprei um relógio, um telefone, um smartphone, imaginando ser um objeto original, mas na verdade é uma réplica. Esse erro será essencial, passível de anulação no prazo decadencial de 4 anos. Uma outra observação, turma, que eu deixei de passar para vocês, é que está lá no artigo 138, que o erro ele tem que ser substancial e tem que ser um erro também que possa ser percebido por uma pessoa de diligência normal, né? Então, nós falamos do homem médio. Então, qualquer pessoa, uma pessoa de percepção mediana, poderia identificar o erro. Então, não vai viciar o negócio jurídico. Por exemplo, se eu me deparo com um smartphone e vejo que ele é de plástico, que ele não tem funções, que ele é preto e branco, por exemplo. Então, uma diligência normal ali faria com que eu soubesse que aquele smartphone não é um smartphone verdadeiro. Então, tem que ser percebido por uma diligência normal. Agora, se exige conhecimentos mais profundos, mais técnicos, aí vai viciar o negócio jurídico. Quarta espécie de erro. Erro
previsto ali no inciso 2 do artigo 139 do Código Civil. É aquele que concerne, que diz respeito à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se referirá a declaração de vontade. Então, veja, o erro aqui é em relação à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, viu? Desde que tenha influído nesta declaração, obviamente, de modo relevante. Então, qual que é o exemplo, quais são os exemplos que nós podemos apontar aqui? Então, em relação concernente à identidade ou à qualidade essencial à pessoa. No que diz respeito à identidade da pessoa, imagine que uma pessoa sofreu um acidente e foi socorrida e foi salva, passou por diversas cirurgias, e essa pessoa é muito grata ao médico, à equipe médica. Vamos nos utilizar aqui de uma pessoa só, a figura do médico. Então, essa pessoa é muito grata ao médico que realizou aquela cirurgia, eternamente grata. E aí ela vai fazer uma doação para essa pessoa, como forma de gratidão. Quando nós estudarmos lá a doação, nós vamos ver que essa doação tem nome, né? Se pode ser doação remuneratória ou não. A pessoa não quer receber uma quantia, mas você quer doar algum presente para aquela pessoa. Ali vai dizer que essa é uma doação remuneratória. Então, veja, eu vou doar, então, algo para esse médico que salvou a minha vida. E aí eu tenho conhecimento que aquele médico tem um nome lá, né? João da Silva. Então, eu faço a declaração e coloco lá João da Silva Júnior. E o médico, na verdade, era João da Silva Neto. Então, há um erro em relação à identidade da pessoa. Então, a identidade da pessoa aqui foi errônea. Eu doei um bem para uma pessoa, mas, na verdade, eu queria doar para outra pessoa. É um erro substancial também. Então, é um erro substancial no que diz respeito à identidade da pessoa. Eu me equivoquei aqui em relação à pessoa. Eu vou poder anular esse negócio jurídico, porque foi realizado mediante erro no que diz respeito à identidade da pessoa. Em relação à qualidade essencial da pessoa. Esse exemplo aqui é bastante interessante. As alunas aí costumam ficar bastante assustadas, né? Ou aliviados ou aliviadas aí em relação ao erro, em relação à qualidade essencial à pessoa. Então, eu me caso com alguém e depois eu descubro, não sabia disso, obviamente, caso contrário, não vai caracterizar o erro, eu descubro que a pessoa é um traficante ou uma traficante. Há um erro aqui em relação às qualidades da pessoa. Eu não sabia que aquela pessoa era uma criminosa, né? Já tinha processo criminal, inclusive, praticava aí crimes no que diz respeito ao tráfico. Há um erro em relação à qualidade da pessoa. O que eu vou poder fazer aqui? Eu vou poder anular. Então, eu posso anular um casamento quando há um erro em relação a uma qualidade essencial à pessoa. Durante o namoro, durante o noivado, a pessoa se apresentou de determinada forma, tinha determinadas características, e após o casamento eu descubro que aquela pessoa não ostenta aquelas qualidades. E dá para ir longe, hein, turma? Não só falar em traficante aí, na prática de crime. Mas aquela pessoa que se mostra uma pessoa com determinadas qualidades, depois eu descubro que não é nada daquilo, né? Se passava por uma pessoa trabalhadora, né? E, na verdade, depois eu descubro que aquela pessoa é um parasita ou uma parasita, há um erro em relação à qualidade essencial da pessoa. Está só sugando ali, né? Está acomodada, né? É uma qualidade que ela demonstrava ter. E depois eu descubro que ela não ostenta mais aquela qualidade, eu posso anular o negócio jurídico, anular o casamento, por exemplo, porque o casamento é um negócio jurídico, a manifestação de vontade, eu posso anular mediante erro no que diz respeito, não é a pessoa, mas sim a qualidade essencial à pessoa, desde que tenha influído nesta como modo relevante. Eu só me casei com aquela pessoa porque eu imaginei que ela ostentava certas qualidades. Uma vez comprovado
que essa pessoa não ostenta essas qualidades, eu posso anular o negócio jurídico mediante erro, no que diz respeito à qualidade essencial da pessoa. Então, nós já vimos aí 4 espécies de erro: natureza do negócio, objeto principal, alguma qualidade essencial da pessoa, quanto à identidade da pessoa, e assim por diante. Agora, por último, nós temos aqui o erro de direito. Então, sendo o erro de direito. Então, o artigo 139, no inciso 3, vai tratar da espécie de erro de direito. Sendo o erro de direito, não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico. Então, como erro de direito? Qual exemplo nós podemos utilizar aqui para entender o que é um erro de direito? Então, imaginem que vocês vão adquirir um imóvel numa cidade do interior e o motivo para a realização desse negócio é a aquisição desse imóvel, desse terreno, porque vocês vão construir casas ali para vender, ou uma casa para vender, ou casas. Então, vocês vão lotear o terreno para venda. E aí vocês compram esse terreno e depois vocês descobrem que há uma lei impedindo o loteamento. Então, vejam, vocês desconheciam a existência de uma legislação específica impedindo loteamento naquela região. Há um desconhecimento aí da norma jurídica, por isso que nós chamamos de erro de direito. Então, o motivo da aquisição daquele terreno era o loteamento para a venda desses imóveis, com o objetivo de oferir lucro. E depois você descobre que existiu uma lei aqui impedindo o loteamento. Então, não vai haver como você lotear aquele terreno. Esse erro é considerado erro de direito, passível de anulação no prazo decadencial de 4 anos. Tudo bem? Então, mais uma vez, o erro deve ser substancial, deve ser percebido por pessoa de diligência normal, conforme estabelece o artigo 3.8, e o erro, ele é substancial em uma dessas 5 hipóteses. Quando disser respeito à natureza do negócio, quando disser respeito ao objeto principal, quando disser respeito à qualidade essencial do objeto, quando disser respeito à identidade ou qualidade essencial da pessoa. Então, veja, no inciso anterior é qualidade do objeto, nesse inciso é qualidade da pessoa. E quando disser também ao erro de direito. Então, são erros todas previstas aí no artigo 139 do Código Civil. Tudo bem? Artigo 138 diz que o erro deve ser substancial e ele será substancial quando incidir numa dessas hipóteses previstas no artigo 139 que nós acabamos de analisar. Muito bem. Agora nós vamos falar do que nós chamamos do falso motivo. O que é o falso motivo? Previsto aí no artigo 140 do Código Civil. Falso motivo. O que é um falso motivo? Ele vicia o negócio jurídico e faz com que ele seja anulado. Então, veja. Falso motivo. O motivo, ele não é requisito de validade, como nós vimos lá no artigo 104 do Código Civil, lá na escada pontiana. Para que o negócio jurídico seja válido, ele deve ter agente capaz, objeto lícito, possível, determinável ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei, e a vontade que deve ser livre, esclarecida ou deliberada. Então, veja, nós não encontramos motivo, não está escrito lá. O negócio jurídico, para ser válido, ele precisa ter um motivo. Então, isso não está escrito. Então, ele não é requisito de validade. O que nós precisamos saber é que, será que o motivo ele pode viciar a declaração de vontade? O artigo 140 está dizendo aí, o falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante. Então, veja, como é que nós vamos entender aqui? Então, se eu estou adquirindo
um objeto e eu não declaro o motivo da declaração no meu contrato, então não deixo expresso lá, olha, eu estou adquirindo esse objeto por esse motivo. Se eu constatar depois que há um erro em relação a esse motivo, eu não vou reconhecer a anulabilidade desse negócio. Melhor explicando. Para que o motivo possa viciar um negócio jurídico, por isso que está escrito aqui, ó, o falso motivo somente vicia a declaração quando expresso como razão determinante. Então, para que ele possa viciar a minha declaração de vontade, eu tenho que realizar um negócio jurídico, por exemplo, eu vou ter que escrever lá no meu contrato ou manifestar esse motivo expressamente. Eu tenho que dizer, olha, só estou realizando esse negócio jurídico por esse motivo. Isso precisa estar manifestado expressamente, como razão determinante do meu negócio. Então, vou comprar uma impressora e me foi oferecida uma impressora a laser com o motivo determinante de que o cartucho tem um valor reduzido. Olha, pode comprar essa impressora aqui porque os cartuchos são vendidos e você vai poder adquirir esses cartuchos pelo valor de R$50 cada um. Eu adquiro a impressora e depois eu descubro que os cartuchos não custam R$50 cada um, e sim o valor de R$200 cada cartucho da minha impressora. E eu só realizei aquele meu negócio jurídico porque o cartucho tinha um valor reduzido. Então, o motivo determinante, por isso que o artigo diz lá, expresso como razão determinante. O motivo da realização daquele negócio jurídico é porque eu sabia e me foi dito isso, foi expressado isso no meu negócio jurídico, que os cartuchos teriam um valor reduzido. E depois eu descubro que o cartucho não tem um valor reduzido, ele tem um valor ao contrário, tem um valor elevado. Então, o motivo foi razão determinante. Por isso que o falso motivo não vicia o negócio jurídico. Então, se isso não foi expresso, não foi declarado, ele não irá viciar o meu negócio jurídico. Por isso que a lei diz, o falso motivo só vicia a declaração quando expresso como razão determinante. Então, para que o motivo seja razão determinante, ele deve estar expresso. Por isso que quando vocês forem assessorar algum negócio jurídico aí no futuro, depois de formados, ou na vida prática, é importante você colocar lá o que nós chamamos de considerandos, né? Considerando que o cartucho, no nosso exemplo, tem um valor reduzido, vou fazer a aquisição dessa impressora. Considerando que é possível realizar loteamentos, aqui lotear uma área no terreno adquirido, eu vou adquirir esse imóvel. Considerando que me foi garantido que a vista para esse imóvel que eu estou comprando jamais será afetada, eu vou realizar esse negócio. Então, o motivo deve ser determinante para a realização do meu negócio. E quando ele for determinante, se eu constatar que aquilo não se verifica na prática, eu vou poder anular o meu negócio jurídico também. Nós chamamos isso de falso motivo. Prosseguindo, artigo 131. Nós vamos estudar aqui até o artigo 144, tá? E na próxima estamos caminhando aí para o encerramento da nossa aula. Transmissão errônea da vontade por meio de meios interpostos. Então, o artigo 141 vai dizer, a transmissão errônea da vontade, estamos falando de erro, né? Então, ou seja, quando eu transmito a minha vontade de forma errônea, por meios interpostos. Então, importa saber aqui no artigo 141 o que são meios interpostos. A transmissão errônea da vontade por meios interpostos é anulável nos mesmos casos em que o é a declaração direta. Então, o artigo 141 está nos demonstrando aqui que eu tenho uma declaração direta, é o que está escrito na parte final, e tenho também a declaração realizada por meios
interpostos. O que são meios interpostos? Nós temos, mais uma vez, a declaração direta e nós temos meios interpostos. Importa saber o que são meios interpostos. Meios interpostos, turma, é aquela manifestação, transmissão da vontade manifestada, por exemplo, pela internet. Então, eu estou realizando um negócio jurídico por meio da internet, estou adquirindo algum produto por meio da internet, e por algum erro no momento da transmissão da minha vontade, essa vontade é manifestada de forma errônea. Então, ao invés de clicar num determinado link, eu clico em outro e transmito a minha vontade de forma errônea. Por isso que nós chamamos de meios interpostos. O que a lei está dizendo aqui? A lei está dizendo que essa declaração de vontade foi manifestada de forma errônea também, e não foi uma manifestação direta. Então, não cheguei no estabelecimento e manifestei a minha vontade de adquirir um produto. Eu adquiri, por exemplo, por um meio interposto, quando eu realizo um negócio jurídico, por exemplo, pela internet, e por alguma falta de habilidade minha, eu manifesto essa vontade de forma errônea. Ou, por exemplo, num caixa eletrônico. Então, eu quero realizar um empréstimo no caixa eletrônico e realizo um contrato de seguro. São coisas distintas. Eu transmiti a minha vontade de forma errônea, não de forma direta. Não houve uma declaração direta, como está escrito aí no artigo 141, na parte final. E sim por um meio interposto. A vontade manifestada, declarada, transmitida por um meio interposto também vai anular o negócio jurídico quando ela for errônea. É isso que está escrito aí no artigo 141. Transmissão errônea da vontade por meio interposto. Ok? Artigo 142 vai tratar do que nós chamamos do erro acidental. Erro acidental. O erro é acidental quando ele incide em um aspecto secundário da coisa, e não é um erro substancial. Nós vimos que só vicia o negócio jurídico quando o erro for acidental, conforme previsto aí nos artigos 142 e 143, ele não vai impor a pena de a sanção de anulabilidade do negócio jurídico. Ele não anula o negócio jurídico. E quando que ele será um erro acidental? Quando é que ele vai incidir em um aspecto secundário? O artigo 142 diz lá o seguinte, olha, o erro de indicação da pessoa ou da coisa a que se referia a declaração de vontade não viciará o negócio jurídico por seu contexto e pelas circunstâncias, desde que, se puder identificar a coisa ou a pessoa cogitada. Então, o erro de indicação da pessoa ou da coisa a que se referia a declaração de vontade não viciará o negócio jurídico quando, pelo seu contexto ou pelas circunstâncias, se puder identificar a coisa ou a pessoa cogitada. E o 143 diz que o erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração de vontade. Então, veja, nós temos 3 espécies de erro considerado erro acidental. Primeiro, erro em relação à indicação da pessoa, que é o que está escrito na parte inicial do artigo 142, erro de indicação da pessoa ou erro. E no 141, o erro de cálculo. Portanto, são 3 espécies de erros acidentais. Erro da indicação da pessoa. Segundo, erro de indicação da coisa. E terceiro, erro da indicação de cálculo. Então, vamos ver cada um deles. Erro em relação à indicação da pessoa. Então, realizo um contrato, coloco o nome da parte corretamente, coloco o estado civil correto, coloco o RG correto, coloco o endereço correto, mas o CPF da pessoa não está correto. Houve um erro em relação à indicação da pessoa. Eu indiquei o CPF da pessoa de forma incorreta. A lei está estabelecendo que esse erro, ele não vai viciar o negócio se eu puder, pelo contexto ou pelas circunstâncias, identificar
No caso aqui, a pessoa cogitada. Ora, eu tenho um RG, eu tenho o estado civil, tenho o endereço da pessoa, somente o CPF foi indicado de forma correta. E eu consigo identificar qual que é a pessoa. O nome está correto da pessoa. O RG está correto da pessoa. O estado civil, o endereço, também está correto. E eu consigo, pela circunstância ou pelo contexto, identificar. É um contrato de compra e venda. É aquela pessoa que estava vendendo um bem que estava em nome dela. Esse erro não vai impor a sanção de anulabilidade, porque eu consigo, pela circunstância e pelo contexto, identificar aquela pessoa. Então, esse é um erro acidental, não é um erro substancial. Segunda espécie de erro, erro em relação à indicação da coisa. Comprei um notebook e na descrição do aparelho, o número de série do notebook que eu adquiri, ele veio incorreto. A lei vai entender que eu consigo, pelo contexto e pela circunstância, identificar a coisa, consigo indicar qual é a coisa. Somente o erro está incorreto. Adquiri uma câmera fotográfica de semiprofissional. Vem lá o número de série, o número de série está correto. Um dos números lá não confere. Mas eu consigo identificar pelo contexto que a coisa adquirida é exatamente aquela. Esse é um erro acidental, não é um erro substancial. Esse erro não vai impor a sanção de anulabilidade, porque ele é um erro acidental. Portanto, ele não anula o negócio jurídico. E o terceiro tipo de erro, a terceira espécie de erro, é o erro de cálculo. O erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração de vontade. Então, eu fiz lá um contrato, estabeleci que o preço será de R$100.000 que serão pagos em 10 parcelas. E na hora de descrever as parcelas, eu estabeleço que serão pagas 11 parcelas de R$10.000 cada. Eu errei na indicação das parcelas, mas as partes sabiam e eu conseguia identificar que o valor do negócio realmente era de R$100.000 e não de R$110.000. Há um erro de cálculo. Nesse caso, eu não vou anular o negócio jurídico por erro. Eu vou apenas retificar aquela declaração de vontade. Não vou impor a pena de anulabilidade do negócio jurídico, porque é um erro acidental. Então, mais uma vez, os artigos 142 e 143 estabelecem o que nós chamamos de erro acidental. O erro acidental não anula o negócio jurídico, e é isso que vocês precisam saber. Houve um erro em relação à indicação da pessoa. Consigo identificar a pessoa pelo contexto, pela circunstância do caso? Houve um erro em relação à indicação da coisa, ou um erro de cálculo. Consigo saber que o valor realmente era outro e não aquele erroneamente declarado? Nessas hipóteses, não haverá anulação do negócio jurídico, porque o erro é um erro acidental. Ele incide sobre um aspecto secundário do negócio jurídico e não em relação a um erro essencial, não é um erro substancial. Tudo bem? E, por fim, aí nós temos o artigo 144 do Código Civil, que trata do erro. Vai dizer que o erro não prejudica a validade do negócio jurídico. Vejam, mais uma vez aí, plano da validade. O erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa, a quem a manifestação de vontade se dirige, se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. Esse artigo é importantíssimo para que a gente possa fechar aí o erro, né? E também em relação ao vício do consentimento. Ele diz que o erro não vai prejudicar a validade. Então, nós tratamos aqui no artigo 144 o que nós chamamos da conservação do negócio jurídico, ou conservação do contrato. O contrato é um negócio jurídico. Então, o artigo 144 trata da conservação do negócio jurídico. E ele vai dizer que não vai prejudicar a validade do negócio jurídico, plano da validade, quando a pessoa
a quem a manifestação de vontade se dirige se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. Então, vamos voltar lá no erro em relação ao objeto. Eu compro um relógio, imaginando ser um relógio de ouro, e, na verdade, eu descubro que o relógio é um relógio banhado a ouro. Então, eu manifestei a minha vontade de forma errônea em relação àquele objeto. O que o artigo está dizendo é o seguinte, que se a outra pessoa, no caso a empresa ou o vendedor, se oferecer para executá-la, ou seja, realizar um negócio jurídico, de acordo com a vontade real do manifestante, é isso que está escrito na parte final, a quem a manifestação de vontade se dirige, se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. Qual era a vontade real? Era adquirir um relógio de ouro, e não um relógio banhado a ouro. Então, se a outra pessoa se oferece para executar de acordo com a vontade real do manifestante, ou seja, em termos práticos, ela olha, não, está aqui o seu relógio de ouro. O relógio de ouro é exatamente esse aqui, estou lhe entregando. Se ela se oferecer, eu não vou falar em anulabilidade do negócio jurídico mediante erro, porque aqui houve o que nós chamamos de conservação do contrato. A pessoa realizou a vontade real do manifestante. Então, nessa hipótese, o contrato será conservado e não será manifestado mediante erro. Perfeito? Então, os artigos 138 ao artigo 134 tratam aí do erro do negócio jurídico como um vício social, passível de anulabilidade no 4 anos. Nessas hipóteses, eu não falo Alguém está conseguindo ouvir? Eu não estou ouvindo aí, professor. mas não estou... Eu também não estou conseguindo ouvir, não. Não está ouvindo? Não. Tá, então só mais um instante que eu vou tentar ativar a câmera aqui para que vocês possam ouvir e aí a gente possa fechar a nossa aula aí no que diz respeito ao estudo do erro, que foi tema da nossa exercício do consentimento. Estão me ouvindo ainda ou não? Sim, agora melhorou. Sim, estamos ouvindo agora. Estão ouvindo? Perfeito. Então, vejam, nós tratamos na aula de hoje, então, dos defeitos do negócio jurídico, tá? Nós falamos do consentimento e dos vícios sociais. Acredito que vocês anotaram aí sociais. Os vícios do consentimento, nós já adiantamos que nós temos erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. Vício social, fraude contra credores e simulação. Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores são atos passíveis de anulabilidade. Ao passo que a simulação é causa de nulidade do negócio jurídico. Então, quando nós estudamos aí defeitos do negócio jurídico, nós estudamos os vícios do consentimento e os vícios sociais. Vícios do consentimento, mais uma vez. Erro, dolo, vício social. Dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores são passíveis de anulabilidade. O problema aqui está na manifestação da vontade. Há um descompasso entre a vontade real
crânio, dolo, coação, lesão ou estado de perigo. Ao lado do vício do consentimento, nós temos os vícios sociais. Fraude contra credores, civil. Tudo bem? Parou tudo aqui, hein? Sim, não está falando nada. Até o momento não estou escutando nada. As atividades das sessões 1 e 2 para fins de nota, ok? Tudo bem? Ô, professor, o senhor poderia repetir? Pois não? Professor, falhou tudo. Repete para a gente, por favor, professor. Eu vou repetir, então, a questão das atividades, perfeito? Perfeito, professor. Perfeito. Então, em relação às atividades, vocês devem realizar as sessões 1 e 2 para fins de atribuição de notas, tá? Então, obrigatoriamente, vocês devem realizar as atividades 1 e 2. Tudo bem? Tá ok, professor. Então, muito bem. Eu, com essa informação, me despeço. Desejo a vocês aí bons estudos e que vocês se cuidem aí durante esse período aí da nossa pandemia. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até mais. Professor. Pois não. Tem que enviar no e-mail do senhor? Não, vocês vão realizar na plataforma. Tá. Ok? Ok. No AVA mesmo. Vocês vão realizar as atividades no próprio AVA. De qualquer forma, eu vou passar uma mensagem para a representante de sala e ela repassa para vocês o que diz respeito às atividades, ok? Ok, ok. Então tá, um forte abraço e até mais para vocês. Até mais, professor. Boa semana. Obrigado igualmente. Turma, aguardem um pouquinho, por favor, para sair uma informação. Muitos alunos aqui, eu não tenho todos os contatos, então, se puderem me passar, por favor, eu sou a representante do segundo semestre, a Franciele. Muito obrigada.